Papa Francisco encontra um pequeno menino de rua comendo lixo e faz algo que muda a sua vida para sempre. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol mal havia nascido quando Bernardo, um pequeno carioca de 5 anos, já estava sentado no banco da pracinha do Grajaú, observando os pássaros que sobrevoavam as árvores centenárias do bairro. Seus grandes olhos castanhos, embora jovens, carregavam uma tristeza que não combinava com sua pouca idade. Vestindo uma camiseta desbotada do Flamengo, presente de sua mãe em seu último aniversário, ele balançava as perninhas curtas que mal alcançavam o chão. Fazia apenas 3 meses desde que sua vida tinha mudado completamente. Seus pais, Antônio e Clara Mendes, eram professores dedicados que todos os dias atravessavam a cidade para lecionar em uma escola pública na Zona Norte. Em uma manhã chuvosa de março, quando voltavam de uma reunião pedagógica, seu carro aquaplanou na linha amarela. Desde então, Bernardo passou a morar com seu tio Juvenal, irmão de seu pai, no mesmo bairro do Grajaú, mas em condições bem diferentes das que estava acostumado. O pequeno Bené, como era carinhosamente chamado pelos vizinhos, tinha uma rotina difícil. Seu tio, que enfrentava sérios problemas pessoais, mal conseguia cuidar de si mesmo, quanto mais de uma criança. O apartamento onde moravam, um conjugado na parte mais antiga do bairro, estava sempre desarrumado, com roupas espalhadas e restos de comida acumulados. O cheiro de cigarro impregnava as paredes amareladas e as cortinas permaneciam sempre fechadas, como se quisessem esconder do mundo o que acontecia ali dentro. Naquela manhã específica de junho, o destino reservava uma surpresa para Bernardo. A igreja de Nossa Senhora do Grajaú, uma construção imponente que ficava a poucos metros da praça, preparava-se para receber uma visita ilustre. O Papa Francisco, em sua primeira visita ao Rio de Janeiro, havia decidido conhecer algumas paróquias menos famosas da cidade, priorizando áreas que necessitavam de atenção especial. Dona Zuleika Peixoto, uma senhora de 70 anos que morava em frente à praça e sempre observava Bernardo de sua janela, notou que o menino estava especialmente abatido naquele dia. Ela conhecia bem a história da família Mendes, tendo sido vizinha dos pais de Bené por mais de uma década. Com seu coração maternal, decidiu que era hora de fazer algo pelo garoto. "Bené, meu filho, você já tomou café hoje?" perguntou ela, aproximando-se do banco com uma quitanda tradicional carioca em mãos. O aroma de pão de queijo recém-saído do forno fez o estômago do menino roncar, denunciando a resposta antes mesmo que ele pudesse falar. Com um sorriso tímido, Bernardo apenas balançou a cabeça negativamente. Dona Zuleika sentou-se ao lado dele, oferecendo não apenas o café da manhã, mas também aquele tipo de companhia que só as avós sabem dar. Enquanto comiam, ela começou a contar histórias sobre o bairro, sobre como o Grajaú tinha mudado ao longo dos anos e sobre como a igreja, que agora se preparava para receber o Papa, tinha sido construída com a ajuda de todos os moradores. "Sabe, Bené, às vezes a vida parece difícil demais, mas Deus sempre coloca anjos no nosso caminho", disse ela, ajeitando a gola da camiseta do menino. "Hoje é um dia especial. O Papa vai visitar nossa igreja e dizem que ele tem um dom especial para perceber quem precisa de ajuda." Os olhos de Bernardo brilharam com uma curiosidade que há muito não demonstrava. "O Papa de verdade, Dona Zuleika? Aquele que aparece na televisão?" perguntou ele com a boca ainda cheia de pão de queijo. A movimentação ao redor da igreja começava a aumentar. Carros da polícia e da segurança do Vaticano circulavam pelas ruas do bairro, enquanto moradores curiosos já se aglomeravam nas calçadas. O burburinho crescente chamou a atenção de Bernardo, que observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. Naquele momento, algo dentro dele pareceu despertar. Era como se uma pequena chama de esperança, que estava quase se apagando, tivesse encontrado um novo sopro de vida. Dona Zuleika percebeu a mudança no semblante do menino e, segurando sua mãozinha, disse: "Vamos lá ver mais de perto? Quem sabe hoje não é o dia em que sua vida começa a mudar." O que Bernardo não sabia era que aquele dia marcaria o início de uma jornada extraordinária. Uma história de transformação que envolveria não apenas sua vida,
mas a de toda a comunidade do Grajaú. Uma história que provaria que, mesmo nos momentos mais difíceis, o destino pode surpreender com gestos de amor e compaixão que transcendem qualquer barreira. A manhã avançava no Grajaú, enquanto uma multidão se formava em frente à igreja de Nossa Senhora. O céu do rio estava especialmente azul naquele dia, como se até mesmo a natureza quisesse dar as boas-vindas ao ilustre visitante. Dona Zuleika, segurando firmemente a mão de Bernardo, conseguiu encontrar um lugar próximo à entrada da igreja, onde algumas cadeiras haviam sido dispostas para os moradores mais idosos do bairro. Dona Zu, chamou Tadeu Vasconcelos, o professor de educação física que dava aulas na escola municipal próxima. A senhora conseguiu um bom lugar. Tadeu era conhecido no bairro não apenas por seu trabalho na escola, mas também por coordenar um projeto social que usava o esporte para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Ao lado dele estava sua esposa, Regina, uma psicóloga que trabalhava com terapia infantil no posto de saúde do bairro. Regina imediatamente notou o pequeno Bernardo, que se escondia parcialmente atrás de Dona Zuleika. Seus olhos profissionais e maternais captaram os sinais de negligência. A roupa um pouco suja, os cabelos despenteados, o olhar assustado. Ela conhecia a história dos Mendes, e seu coração se apertava cada vez que ouvia comentários dos vizinhos sobre a situação do menino com o tio Juvenal. "Oi, pequeno." Regina se abaixou para ficar na altura de Bernardo. "Você deve estar ansioso para ver o Papa, não é?" Sua voz suave e seu sorriso gentil fizeram com que o menino relaxasse um pouco, esboçando um pequeno sorriso em resposta. A espera foi preenchida com conversas animadas entre os moradores. Histórias sobre o bairro se misturavam com expectativas sobre a visita papal. Bernardo, ainda tímido, mas cada vez mais curioso, absorvia cada palavra, cada gesto de carinho que recebia dos vizinhos. Era como se, pela primeira vez em meses, ele se sentisse parte de algo maior, de uma comunidade. Quando o comboio papal finalmente chegou, um silêncio reverente tomou conta da multidão. O Papa Francisco desceu do carro com sua característica simplicidade, sorrindo e acenando para as pessoas. Seu olhar atento percorria a multidão, como se buscasse algo ou alguém. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. O Papa, contrariando o protocolo e para surpresa de seus seguranças, parou seu trajeto em direção à igreja. Seus olhos haviam encontrado os de Bernardo, e algo naquele encontro de olhares o fez mudar seus planos. "Come aqui, filho", chamou o Papa, fazendo um gesto para que Bernardo se aproximasse. Dona Zuleika, emocionada, gentilmente empurrou o menino para frente. Com passos hesitantes, Bernardo caminhou até o Papa, que se ajoelhou para ficar na sua altura. O que se seguiu foi uma cena que ficaria para sempre na memória de todos os presentes. O Papa Francisco, com toda a sua sabedoria e simplicidade, conversou com Bernardo em uma mistura de português, espanhol e gestos. Mesmo com a barreira da língua, o amor e a compaixão transcendiam as palavras. Regina e Tadeu observavam a cena com os olhos marejados. Algo naquele momento tocou profundamente seus corações. Eles vinham conversando há algum tempo sobre a possibilidade de adoção, mas nunca tinham encontrado o momento certo ou a criança certa. Vendo Bernardo ali, tão pequeno e tão carente de amor, algo dentro dele se moveu. O Papa, percebendo que havia algo especial acontecendo, chamou Dona Zuleika para perto. A senhora, que conhecia toda a história, explicou brevemente a situação de Bernardo. Francisco ouviu atentamente, seu rosto expressando uma profunda preocupação. "Precisamos ajudar este pequeno", disse o Papa em seu português misturado com espanhol. "Ele tem os olhos cheios de esperança, mas também de dor. Quem aqui pode assumir esta responsabilidade?" Foi nesse momento que Regina e Tadeu deram um passo à frente. "Nós podemos", disse Regina, sua voz embargada pela emoção. "Se nos permitirem, gostaríamos de dar um lar para Bernardo." O Papa sorriu, como se já soubesse que isso aconteceria. Com um gesto, chamou o casal para mais perto e, junto com Bernardo, deu-lhes uma bênção especial. A multidão ao redor, tocada pela cena, começou a aplaudir espontaneamente. Aquele momento marcaria o início de uma nova fase na vida de Bernardo.
Uma fase que provaria que o amor, quando sincero e dedicado, pode curar as feridas mais profundas e transformar vidas de maneiras inimagináveis. O Grajaú, bairro que já tinha testemunhado tantas histórias, agora seria palco de uma das mais bonitas histórias de redenção e amor que seus moradores já tinham presenciado. Os dias que se seguiram à visita do Papa Francisco foram de intensas mudanças no Grajaú. A comunidade, mobilizada pelo acontecimento extraordinário, uniu-se para ajudar na transição de Bernardo para sua nova vida. O apartamento de Tadeu e Regina, localizado em um prédio antigo, mas bem conservado na rua Borda do Mato, passou por uma pequena reforma para receber o novo morador. O quarto que antes servia como escritório foi transformado em um espaço acolhedor para Bernardo. As paredes foram pintadas de azul claro, cor escolhida pelo próprio menino quando Regina o levou à loja de tintas. Uma cama nova foi comprada, e Dona Zuleika fez questão de bordar pessoalmente as iniciais dele nas fronhas dos travesseiros. "Olha só, Bené", disse Regina, mostrando ao menino seu novo quarto pela primeira vez. "Aquela estante ali é para seus livros, e naquela cômoda você pode guardar seus brinquedos." Os olhos de Bernardo percorriam cada centímetro do ambiente, ainda incrédulo com toda aquela mudança. Na parede, um pôster do Maracanã estava emoldurado, presente de Tadeu que prometera levá-lo para ver um jogo do Flamengo assim que possível. A adaptação, no entanto, não foi fácil. Nas primeiras noites, Bernardo acordava assustado, chamando por seus pais. Regina e Tadeu revezavam-se para confortá-lo, sentando-se ao lado de sua cama, contando histórias até que ele voltasse a dormir. O trauma da perda ainda estava muito vivo em seu pequeno coração. Durante o dia, o menino frequentava as sessões de terapia com doutora Melissa Rodrigues, uma colega de Regina especializada em trauma infantil. No consultório decorado com desenhos coloridos e brinquedos, Bernardo aos poucos começava a expressar seus sentimentos através de desenhos e brincadeiras. "Sabe, tia Melissa", disse ele em uma das sessões enquanto desenhava, "às vezes eu sinto saudade do tio Juvenal." A terapeuta ouviu atentamente enquanto ele continuava. Ele não sabia fazer comida gostosa igual a tia Regina, e às vezes ficava bravo, mas ele também ficava triste, igual eu. Esta revelação tocou profundamente Regina e Tadeu, que compreenderam que, apesar das dificuldades, Juvenal também era parte da história de Bernardo. Com a ajuda de assistentes sociais, eles conseguiram que Juvenal recebesse o apoio necessário para tratar seus problemas, permitindo que, no futuro, pudesse manter um relacionamento saudável com o sobrinho. Na escola nova, o Colégio Municipal Professor Joaquim Silva, Bernardo começou a fazer amigos. Seu jeito doce e tímido conquistava tanto as crianças quanto os professores. Tadeu, que dava aulas de educação física na mesma escola, sempre observava de longe, orgulhoso ao ver o filho adotivo se enturmando durante o recreio. As tardes de sábado tornaram-se especiais na casa dos Vasconcelos. Regina preparava biscoitos de chocolate, receita que aprendera com sua avó, enquanto Tadeu e Bernardo se aventuravam em jogos de tabuleiro ou assistiam a jogos de futebol na televisão. O apartamento, que antes abrigava apenas o casal, agora transbordava de vida e alegria infantil. Dona Zuleika continuava sendo uma presença constante na vida de Bernardo. Toda quinta-feira, ela o buscava na escola e o levava para lanchar na padaria do seu Manuel, onde conversavam sobre seu dia, e ela contava histórias sobre como era o Grajaú quando ela era jovem. Esses momentos ajudavam a manter viva a conexão de Bernardo com suas raízes e com a comunidade que o acolheu. Um dia, enquanto caminhavam de volta da padaria, passaram em frente à igreja de Nossa Senhora do Grajaú. Bernardo parou, olhando fixamente para o local onde havia encontrado o Papa. "Dona Zu", ele disse, sua voz pequena, mas cheia de curiosidade. "Você acha que o Papa sabia que a tia Regina e o tio Tadeu iam ser meus novos pais?" A senhora sorriu, ajeitando os óculos no rosto enrugado. "Sabe, meu filho, às vezes Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. O Papa Francisco tem um dom especial para enxergar essas coisas." À noite, durante o jantar, Bernardo surpreendeu Regina e Tadeu ao chamá-los de mãe e pai pela primeira vez. Foi um momento espontâneo, natural,
que encheu de lágrimas os olhos do casal. Eles sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele pequeno gesto mostrava que estavam na direção certa. A transformação de Bernardo era visível a cada dia. Seus sorrisos tornavam-se mais frequentes, suas noites mais tranquilas, e seu coração, aos poucos, começava a acreditar que era possível ser feliz novamente. A semente de esperança plantada naquele dia especial com o Papa Francisco começava a florescer, prometendo um futuro cheio de possibilidades. O inverno carioca chegou trazendo aquela brisa fresca característica de julho e, com ele, novas descobertas na vida de Bernardo. Durante uma arrumação no apartamento, Regina encontrou uma caixa antiga com fotografias da família Mendes, que Dona Zuleika havia guardado após o acidente. Entre as imagens amareladas pelo tempo, havia registros preciosos da infância de Antônio, pai de Bernardo, e seu irmão Juvenal. "Olha só, Bené", chamou Regina, mostrando uma foto em particular. "Este é seu pai quando tinha mais ou menos a sua idade." Na imagem, um menino sorridente posava em frente ao portão da escola, onde anos depois se tornaria professor. Bernardo pegou a foto com cuidado, seus dedos pequenos traçando os contornos do rosto do pai. "Ele parece feliz", observou o menino, sua voz misturando saudade e curiosidade. Regina abraçou-o carinhosamente, percebendo que era o momento certo para ajudá-lo a construir uma nova relação com suas memórias. Foi assim que começou o Projeto Memórias, como Tadeu carinhosamente apelidou. Juntos, a família começou a montar um álbum especial, mesclando fotos antigas com novos momentos. Regina teve a ideia de pedir que Bernardo escrevesse pequenas histórias para acompanhar cada foto, uma forma criativa de ajudá-lo a processar seus sentimentos e melhorar sua escrita. Na escola, a professora Beatriz Cavalcante notou um talento especial em Bernardo para contar histórias. Durante as aulas de português, ele se destacava nas atividades de redação, transformando simples exercícios em narrativas envolventes que faziam seus colegas pedirem mais uma, tia Bia. "Seu filho tem um dom", comentou Beatriz com Regina durante uma reunião de pais. "Ele consegue transformar suas experiências em histórias que tocam o coração de quem ouve." Regina sorriu, orgulhosa, lembrando-se de como seus próprios pais haviam sido professores apaixonados pela arte de ensinar. Em casa, Bernardo começou a criar um cantinho especial para leitura e escrita. Tadeu instalou uma pequena escrivaninha próxima à janela do quarto, de onde se podia ver as árvores do Grajaú e ouvir o canto dos passarinhos nas manhãs de sábado. Ali, o menino passava horas desenhando e escrevendo suas próprias histórias em um caderno que havia ganhado de Dona Zuleika. Foi durante uma dessas tardes criativas que Bernardo teve uma ideia que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras crianças. Enquanto escrevia sobre seu encontro com o Papa Francisco, pensou em como outras crianças também poderiam se beneficiar do poder transformador das histórias. "Mãe", chamou ele, entrando na cozinha onde Regina preparava o jantar, "posso contar histórias para outras crianças? Igual a professora Bia faz na escola?" O pedido pegou Regina de surpresa, mas seu coração se encheu de alegria ao ver o filho querendo compartilhar seu dom com outros. Tadeu, que chegava do trabalho naquele momento, ouviu a conversa e teve uma ideia. Como coordenador do projeto social esportivo no bairro, ele sabia que muitas crianças precisavam de atividades após o horário escolar. "Que tal criarmos um clubinho de contação de histórias?", sugeriu ele. "Você poderia ser nosso primeiro contador oficial." A ideia ganhou força rapidamente. Regina conversou com a direção da escola, que cedeu a biblioteca para os encontros nas tardes de quarta-feira. Dona Zuleika se ofereceu para ajudar com lanches, e logo o Clube das Histórias do Bené estava formado. O primeiro encontro foi um sucesso. 15 crianças se reuniram para ouvir Bernardo contar a história de como o Papa Francisco havia mudado sua vida. Sua voz, antes tímida, ganhou confiança ao ver os olhos atentos dos colegas. Ao final, quando uma das meninas perguntou se podia contar sua própria história na próxima semana, Bernardo sentiu algo especial dentro do peito, a sensação de que havia encontrado seu lugar no mundo. O clube cresceu rapidamente, atraindo não apenas crianças, mas também voluntários do bairro que queriam ajudar. A biblioteca,
antes silenciosa e pouco frequentada nas tardes, ganhou vida nova com risadas, histórias e sonhos compartilhados. Uma repórter do jornal local, Mariana Buarque, ficou sabendo da iniciativa e decidiu fazer uma matéria sobre o clube. Ao entrevistar Bernardo, ficou impressionada com sua maturidade e sensibilidade. "Como você teve a ideia de criar este clube?", perguntou ela. "Eu aprendi que quando a gente conta a nossa história, ela fica menos pesada", respondeu Bernardo, com uma sabedoria que ia além de seus anos. "E quando outras pessoas contam as histórias delas, a gente descobre que não está sozinho." A matéria no jornal chamou a atenção de outras escolas da região, que começaram a se interessar pelo projeto. Regina e Tadeu observavam maravilhados como seu filho transformava sua própria experiência de dor em algo tão bonito e significativo para a comunidade. A primavera chegou ao Rio de Janeiro, trazendo consigo não apenas o colorido das flores do Grajaú, mas também uma série de descobertas surpreendentes para a família Vasconcelos. O Clube das Histórias do Bené havia crescido mais do que qualquer um poderia imaginar, e agora ocupava não apenas as tardes de quarta-feira, mas também as de segunda e sexta. Em uma dessas tardes, enquanto organizava alguns livros doados para o clube, Regina encontrou um envelope amarelado caído entre as páginas de um exemplar antigo. Dentro dele, havia uma carta endereçada a Antônio Mendes, pai de Bernardo, datada de poucos dias antes do acidente que mudou a vida do menino. A carta era de uma antiga aluna, Amanda Neves, que hoje seria uma jovem de 20 e poucos anos. Nela, Amanda agradecia ao professor Antônio por ter mudado sua vida através da literatura e contava que havia se tornado professora, inspirada por ele. O mais surpreendente era o endereço do remetente. Ela dava aulas em uma escola em Laranjeiras, a menos de meia hora do Grajaú. Regina hesitou antes de mostrar a carta a Bernardo. Consultou Doratu. Melissa, que acompanhava o desenvolvimento do menino há quase um ano, e juntas decidiram que poderia ser uma oportunidade valiosa para ele conhecer mais sobre o legado de seu pai. "Bené", chamou Regina numa noite após o jantar. "Encontrei algo muito especial hoje." Ela mostrou a carta ao filho, que já estava com seus recém-completados 6 anos. Bernardo ouviu atentamente enquanto ela lia as palavras de Amanda, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e curiosidade. "Podemos conhecer ela, mãe?", perguntou ele, surpreendendo Regina com seu entusiasmo. "Quero saber como era o papai como professor." Tadeu, que observava a cena, teve uma ideia ainda melhor. "E se convidássemos Amanda para participar do clube? Ela poderia contar histórias sobre seu tempo como aluna do seu pai." A busca por Amanda revelou-se mais fácil do que esperavam. Uma rápida pesquisa na internet mostrou que ela não apenas dava aulas, mas também coordenava um projeto de incentivo à leitura em escolas públicas da Zona Sul do Rio. Através do e-mail institucional da escola, Regina conseguiu fazer contato. O encontro foi marcado para uma tarde especial no clube. Amanda, agora uma jovem professora de 24 anos, chegou ao Grajaú carregando uma pasta cheia de recordações. Entre elas, antigas redações corrigidas por Antônio, com seus característicos comentários incentivadores escritos em caneta vermelha. Seu pai, contou Amanda a Bernardo, enquanto mostravam as redações para as crianças do clube, tinha um jeito especial de fazer cada aluno se sentir capaz de conquistar o mundo. Ele dizia que histórias têm o poder de transformar realidades. Enquanto Amanda falava, Bernardo percebeu que havia herdado mais do que apenas os olhos castanhos de seu pai. O amor pelas histórias, a capacidade de tocar vidas através das palavras, tudo isso era parte de um legado que continuava vivo através dele. A visita de Amanda despertou grande interesse na comunidade escolar. Outros ex-alunos de Antônio e Clara Mendes começaram a procurar o clube, cada um trazendo suas próprias memórias e histórias. O que era para ser um simples projeto de contação de histórias transformou-se em um movimento de resgate de memórias e celebração do poder transformador da educação. Dona Zuleika, sempre atenta aos acontecimentos do bairro, teve uma ideia que mudaria ainda mais os rumos da história. Durante um dos encontros do clube, ela chegou com um álbum de fotografias antigo que documentava a história do Grajaú desde os anos 50. "Olha só, Bené", mostrou ela,
apontando para uma foto em particular. Esta aqui é a primeira turma que sua avó paterna lecionou, bem aqui no nosso bairro. A revelação pegou todos de surpresa. Ninguém sabia que a vocação para o ensino na família Mendes vinha de ainda mais longe. Na fotografia, uma jovem professora sorria em frente ao que hoje é a igreja de Nossa Senhora do Grajaú. Ao seu lado, um grupo de crianças segurava livros e, no fundo, podia-se ver o bairro ainda em desenvolvimento, com suas ruas de paralelepípedos e casas antigas. Sua avó, Helena Mendes, foi uma das fundadoras da primeira biblioteca comunitária do Grajaú, contou Dona Zuleika. Ela acreditava que livros podiam construir pontes entre pessoas e mundos diferentes. A descoberta dessa história familiar tocou Bernardo profundamente. Era como se cada peça de um quebra-cabeça começasse a se encaixar, mostrando que seu amor pelas histórias e seu desejo de ajudar outros através delas não era por acaso. Era algo que corria em suas veias, um legado de 3 gerações. Naquela noite, em seu quarto, Bernardo escreveu em seu diário: "Hoje descobri que não estou apenas contando histórias novas, estou continuando uma história que começou muito antes de mim. E isso faz tudo parecer ainda mais especial." O que ninguém sabia ainda era que essas descobertas sobre o passado seriam apenas o começo de uma jornada ainda maior, que não apenas mudaria a vida de Bernardo, mas também traria à tona segredos há muito guardados sobre a história do Grajaú e sua própria família. A descoberta sobre a história de sua avó Helena despertou em Bernardo uma curiosidade insaciável sobre suas raízes familiares. Com a ajuda de Regina e Tadeu, ele começou a pesquisar mais sobre a antiga biblioteca comunitária mencionada por Dona Zuleika. Para sua surpresa, o prédio ainda existia, embora estivesse abandonado há anos, escondido entre construções mais novas, na parte antiga do Grajaú. "É ali", apontou seu Jerônimo, um antigo morador do bairro, indicando um sobrado de 2 andares com paredes descascadas e janelas fechadas com tábuas. A Biblioteca Helena Mendes funcionou aqui por mais de 2 décadas. Era o coração cultural do bairro nos anos 60 e 70. Regina, que trabalhava no posto de saúde próximo ao sobrado, começou a notar um brilho diferente nos olhos de Bernardo toda vez que passavam em frente ao prédio. Um dia, após uma sessão particularly produtiva do clube de histórias, o menino fez um pedido que pegou seus pais de surpresa. "E se a gente reabrisse a biblioteca da vovó Helena?", sugeriu ele durante o jantar. "Podíamos juntar os livros do clube com os que as pessoas doaram e fazer igual ela fazia antigamente." Tadeu e Regina trocaram olhares. A ideia era ambiciosa, mas não impossível. Como educadores, eles entendiam o valor de um espaço assim para a comunidade. Além disso, o trabalho que Bernardo vinha desenvolvendo com o clube já havia mostrado resultados surpreendentes. "Vamos precisar de muita ajuda", ponderou Tadeu. "Mas acho que é uma ideia incrível, filho." A notícia da possível reabertura da biblioteca se espalhou rapidamente pelo bairro. Durante uma reunião da Associação de Moradores, presidida por Dona Zuleika, o projeto foi apresentado oficialmente. Para surpresa de todos, várias pessoas se ofereceram para ajudar, cada uma à sua maneira. Seu Manuel, da padaria, ofereceu-se para fornecer café e quitutes durante os mutirões de limpeza. O Sr. Thompson, um arquiteto aposentado que morava no bairro há décadas, voluntariou-se para fazer o projeto de restauração. Amanda Neves, a ex-aluna de Antônio, prometeu mobilizar a rede de professores que conhecia para conseguir doações de livros. Durante a limpeza inicial do prédio, Bernardo encontrou algo extraordinário escondido em um vão entre 2 estantes antigas. Um diário pertencente à sua avó, Helena. As páginas amareladas continham não apenas registros do dia a dia da biblioteca, mas também histórias pessoais e reflexões sobre a importância da educação e da literatura na transformação social. Cada livro que chega aqui, lia Regina em voz alta de uma das páginas do diário, é como uma semente que plantamos no coração do Grajaú. Não sabemos exatamente que frutos darão, mas temos fé de que cada história encontrará seu leitor no momento certo. As palavras de Helena pareciam ecoar através do tempo, conectando-se diretamente com o trabalho que Bernardo havia iniciado
sem nem mesmo saber da existência dessa herança familiar. O diário revelava que sua avó também havia começado seu trabalho muito jovem, motivada por um desejo sincero de fazer diferença na vida das pessoas através das histórias. Um dos registros mais interessantes do diário mencionava uma cápsula do tempo que Helena havia enterrado com seus alunos em 1975, em algum lugar do terreno da biblioteca. A notícia animou não apenas Bernardo, mas toda a comunidade. A busca pela cápsula do tempo tornou-se um projeto paralelo à restauração, unindo diferentes gerações em torno de um mistério do passado. O trabalho de restauração avançava aos poucos, com cada final de semana trazendo mais voluntários. As paredes foram pintadas, as janelas consertadas, e aos poucos o sobrado começou a recuperar seu antigo charme. Bernardo passava horas observando as transformações, imaginando como era o lugar na época de sua avó. Um dia, enquanto ajudava a organizar algumas doações que haviam chegado, Bernardo encontrou algo que fez seu coração disparar. Um livro de histórias com a assinatura de seu pai na primeira página, datada de 1985. Era uma edição antiga de O Pequeno Príncipe, com anotações nas margens feitas pela caligrafia infantil de Antônio. "Olha só", mostrou ele a Regina, apontando para uma das anotações. "O papai escreveu aqui que queria ser professor igual à vovó Helena." A descoberta trouxe lágrimas aos olhos de Regina, que abraçou o filho carinhosamente. O projeto da biblioteca começou a atrair atenção além dos limites do Grajaú. A matéria que Mariana Buarque havia escrito sobre o Clube das Histórias do Bené foi republicada, agora com uma atualização sobre a restauração da Biblioteca Helena Mendes. O jornal destacava como um garotinho de 6 anos estava, sem saber, dando continuidade a um legado familiar de transformação através da educação. O que ninguém imaginava era que aquele projeto de restauração traria à tona não apenas memórias felizes, mas também revelações surpreendentes sobre o passado da família Mendes e do próprio bairro. Segredos guardados por décadas nas paredes daquele sobrado antigo começariam a emergir, mudando para sempre a história que Bernardo conhecia sobre suas origens. A descoberta das cartas de Portugal abriu um novo capítulo na investigação sobre o passado da família Mendes. Regina, intrigada com as anotações encontradas no diário de Helena, decidiu fazer contato com a Biblioteca do Porto. Após algumas trocas de e-mails, recebeu uma resposta surpreendente. Não apenas conheciam o trabalho de Helena Mendes, como mantinham um arquivo especial com sua correspondência. A bibliotecária portuguesa, doutora Margarida Oliveira, explicou que Helena havia participado de um programa pioneiro de intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal nos anos 70. O projeto visava desenvolver metodologias de ensino que preservassem as raízes culturais dos dois países, enquanto promoviam a alfabetização. "Mas tem mais", escreveu doutora Margarida em seu e-mail. Helena não estava sozinha nesse projeto. Havia um professor português, Antônio Cardoso, que trabalhou muito próximo a ela. As cartas que temos aqui sugerem que eles desenvolveram mais do que apenas uma parceria profissional. A revelação causou agitação na família. Seria possível que a história de Helena tivesse um capítulo romântico desconhecido? Cecília, quando consultada sobre o assunto, sorriu misteriosamente. Sua avó era uma mulher muito discreta, disse ela a Bernardo. Mas seus olhos brilhavam de uma maneira especial quando chegavam cartas de Portugal. Enquanto essa história do passado se desenrolava, o presente trazia seus próprios desenvolvimentos. O projeto Histórias do Nosso Grajaú havia chamado a atenção de uma importante editora do Rio, que propôs transformar as histórias coletadas em um livro. A condição era que Bernardo, mesmo com seus jovens 6 anos, fosse o narrador principal, contando a história do bairro através de seus olhos. A notícia do livro trouxe uma nova energia para o projeto da biblioteca. Os voluntários trabalhavam com ainda mais entusiasmo, sentindo que estavam participando de algo verdadeiramente especial. Dona Zuleika, em particular, parecia rejuvenescer a cada novo dia de trabalho. Foi durante uma tarde de organização dos livros doados que Bernardo encontrou algo intrigante. Um exemplar antigo de Os Lusíadas, com anotações nas margens.
A princípio, pensou que fossem marcações de estudo, mas logo percebeu que eram, na verdade, um código. Algumas palavras estavam sublinhadas de maneira peculiar, formando um padrão que se repetia a cada algumas páginas. Regina, observando o filho debruçado sobre o livro, reconheceu a técnica. Isso me lembra as cartas codificadas que sua avó mencionou no diário, comentou ela. Ela usava textos literários para esconder mensagens durante o período difícil. Com a ajuda de Cecília, que conhecia bem os métodos de Helena, começaram a decifrar as marcações. Era um trabalho minucioso que exigia paciência e atenção aos detalhes. Aos poucos, as palavras sublinhadas começaram a formar frases coerentes. O verdadeiro tesouro, dizia uma das mensagens decodificadas, está guardado onde o sol nasce para o Grajaú. A referência ao nascer do sol imediatamente chamou a atenção de seu Thompson. Como arquiteto, ele sabia que o sobrado da biblioteca havia sido construído com uma orientação específica. Sua biblioteca principal ficava exatamente voltada para o leste. A busca concentrou-se então na parede leste da biblioteca principal. Após uma inspeção minuciosa, descobriram uma pequena irregularidade no rodapé. Escondida ali, havia uma caixa de metal do tipo usado para guardar documentos importantes. Dentro da caixa, além do caderno metodológico que procuravam, havia algo ainda mais precioso: um conjunto de cartas pessoais trocadas entre Helena e Antônio, nunca enviadas, revelando uma história de amor que transcendia fronteiras e que havia sido interrompida pelas circunstâncias da época. As cartas contavam como os dois haviam planejado unir suas vidas e seus projetos educacionais, criando uma rede de bibliotecas comunitárias que se estenderia pelos dois países. O destino, porém, tinha outros planos, e eles nunca conseguiram concretizar esse sonho. Meu querido Antônio, lia-se em uma das últimas cartas, mesmo que nossos caminhos tenham se separado, nosso trabalho continuará através das vidas que tocamos. Cada criança que aprender a ler em nossa biblioteca será parte desse sonho que compartilhamos. Bernardo, ouvindo a história de sua avó, sentiu uma conexão ainda mais forte com seu próprio projeto. Sem saber, ele estava realizando não apenas seu sonho, mas também completando uma história de amor e dedicação que começou décadas antes de seu nascimento. O que ninguém imaginava era que essa descoberta seria apenas o começo. As cartas de Helena e Antônio continham pistas sobre outros segredos ainda maiores, segredos que conectavam não apenas duas famílias separadas pelo oceano, mas que também explicariam eventos misteriosos no presente do Grajaú. O verão carioca estava no auge quando uma notícia inesperada chegou ao Grajaú. Doutora Margarida, a bibliotecária portuguesa, enviou um e-mail que deixou todos em polvorosa. Antônio Cardoso estava vivo, com 85 anos, e havia manifestado interesse em visitar o Brasil ao saber da restauração da biblioteca. Ele ficou muito emocionado quando soube que o bisneto de Helena estava continuando o trabalho dela, escreveu Margarida. Antônio nunca se casou e dedicou sua vida inteira à educação. Ele diz que tem algo importante para compartilhar pessoalmente com vocês. A notícia da visita do professor português mobilizou todo o bairro. O projeto de restauração, que já estava quase concluído, ganhou um novo impulso. Todos queriam que a biblioteca estivesse perfeita para receber aquele que havia sido tão especial para Helena. Bernardo, em particular, estava eletrizado com a ideia de conhecer alguém que havia sido tão próximo de sua bisavó. Nas reuniões do Clube das Histórias, ele não falava de outra coisa. Será que ele vai contar histórias de Portugal? Perguntava aos amigos, seus olhos brilhando de curiosidade. Regina e Tadeu perceberam que era o momento perfeito para acelerar a busca pela cápsula do tempo. Com a ajuda de seu Thompson e utilizando plantas antigas do terreno, começaram uma investigação mais sistemática do jardim da biblioteca. Foi durante essa busca que Bernardo teve um insight. Relendo as cartas encontradas, notou que Helena frequentemente mencionava um ipê amarelo que havia plantado com Antônio durante sua única visita ao Brasil. O nosso ipê florescerá todos os anos, marcando o tempo de nossa espera, dizia uma das cartas. Ali, exclamou Bernardo em uma manhã,
apontando para um ipê majestoso no fundo do terreno. A árvore, que devia ter mais de 50 anos, estava começando a florir, pintando o céu de amarelo com suas flores. A escavação cuidadosa próxima às raízes do ipê revelou finalmente a cápsula do tempo. Era uma caixa de metal semelhante à que haviam encontrado na parede, mas maior. Dentro dela, além de fotografias e documentos da época, havia algo surpreendente. Um manuscrito inédito escrito em conjunto por Helena e Antônio. O manuscrito continha um método inovador de alfabetização que combinava elementos da cultura portuguesa e brasileira, usando contos populares dos dois países como base para o aprendizado. Junto ao método, havia uma carta endereçada ao futuro, explicando por que nunca havia sido publicado. Em tempos difíceis, dizia a carta, precisamos guardar certas sementes para que floresçam quando o solo for mais fértil. Este método é nossa contribuição para um futuro que sonhamos, onde o conhecimento e o amor possam circular livremente. A descoberta do manuscrito trouxe uma nova dimensão ao projeto da biblioteca. Regina e Tadeu perceberam que tinham em mãos não apenas um documento histórico, mas uma metodologia que poderia revolucionar o trabalho que já estavam desenvolvendo com as crianças do bairro. Enquanto a comunidade se preparava para a visita de Antônio, outras descobertas importantes aconteciam. Pesquisando nos arquivos da igreja, Dona Zuleika encontrou registros que mostravam que o pai de Antônio havia sido português do Porto, mas sua mãe era uma carioca do Grajaú. Isso explicava por que ele havia se interessado tanto pelo projeto de intercâmbio cultural com o Brasil. A história ficou ainda mais interessante quando descobriram que a mãe de Antônio havia sido uma das primeiras professoras do bairro, antes mesmo de Helena. De certa forma, o destino havia conspirado para unir duas pessoas que compartilhavam não apenas um amor pela educação, mas também raízes profundas, no mesmo pedaço de terra. O dia da chegada de Antônio se aproximava, e com ele crescia a expectativa de todos. A biblioteca estava praticamente pronta, com suas estantes restauradas, paredes pintadas e jardim renovado. O ipê amarelo, como que sentindo a importância do momento, estava no auge de sua floração. Bernardo passou horas ensaiando o que diria ao amigo de sua bisavó. Queria contar sobre o clube de histórias, sobre o livro que estavam preparando e, principalmente, queria saber mais sobre Helena jovem, sobre os sonhos que ela compartilhava com Antônio. O que ninguém imaginava era que Antônio trazia consigo não apenas memórias e histórias, mas também uma revelação que mudaria para sempre a compreensão que todos tinham sobre a história da família Mendes e do próprio Grajaú. Um segredo guardado por mais de meio século estava prestes a vir à tona, conectando passado e presente de uma maneira que ninguém poderia prever. O dia amanheceu com aquela típica brisa carioca de fim de verão, quando Antônio Cardoso finalmente chegou ao Grajaú. Apesar de seus 85 anos, mantinha um porte elegante e olhos vivos que pareciam guardar milhares de histórias. Ao ver a biblioteca restaurada, com o ipê amarelo em plena floração, não conseguiu conter as lágrimas. É exatamente como Helena sonhou, disse ele em seu português com sotaque do Porto, tocando as paredes do sobrado com reverência. Seu olhar percorreu cada detalhe, como se estivesse revivendo memórias de meio século atrás. Bernardo, que havia esperado ansiosamente por esse momento, foi o primeiro a se aproximar. Antônio ficou visivelmente emocionado ao ver o menino. "És a cara dela", murmurou. "Tens os mesmos olhos curiosos de Helena quando jovem." A recepção aconteceu no jardim da biblioteca, embaixo do ipê amarelo. A comunidade inteira parecia estar presente, ansiosa para ouvir as histórias que o professor português tinha para contar. Cecília, que havia se recuperado de uma gripe recente especialmente para estar presente, sentou-se ao lado de Antônio, como uma guardiã de memórias compartilhadas. Foi então que Antônio começou a revelar o verdadeiro motivo de sua visita. De sua pasta de couro surrado, retirou um conjunto de documentos que havia guardado por décadas. "Chegou a hora de contar a história completa", anunciou ele, sua voz tremendo levemente de emoção. Os documentos revelavam que o projeto de intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal havia sido apenas uma fachada para algo muito maior.
Helena e Antônio, junto com outros educadores dos dois países, haviam desenvolvido uma rede internacional de bibliotecas comunitárias, todas operando com o mesmo princípio: usar a literatura como ferramenta de transformação social. Vossa bisavó, explicou Antônio a Bernardo, não era apenas uma professora. Ela era uma visionária que acreditava que histórias podiam mudar o mundo. O método que desenvolvemos juntos foi usado secretamente em diversos países, ajudando milhares de pessoas a descobrirem o poder da leitura e da escrita. Mas a maior revelação estava por vir. Entre os documentos, havia uma carta que Helena havia escrito poucos dias antes de seu falecimento, endereçada ao futuro. Nela, ela revelava que havia deixado uma herança especial: um fundo financeiro secreto, administrado por um banco português, destinado a manter vivo o trabalho das bibliotecas comunitárias. O dinheiro veio de um prêmio internacional que recebemos pelo nosso trabalho, explicou Antônio. Helena insistiu em guardar tudo para quando o momento certo chegasse, e parece que esse momento é agora. Regina e Tadeu se entreolharam, compreendendo a dimensão do que aquela revelação significava. O fundo não era apenas dinheiro, era a possibilidade de expandir o trabalho que Bernardo havia iniciado inconscientemente, levando o projeto para outras comunidades. Antônio então se voltou para Bernardo com um sorriso gentil. Sabes por que escolhemos o ipê amarelo para marcar o local da cápsula do tempo? O menino balançou a cabeça negativamente. Porque o ipê floresce por poucos dias, mas quando o faz, transforma todo o cenário. É como o conhecimento. Pode parecer breve, mas seu impacto dura para sempre. A tarde avançava enquanto Antônio compartilhava mais histórias sobre Helena e os primeiros dias da biblioteca. Contou sobre como eles haviam escondido livros considerados perigosos na época, sobre as aulas noturnas secretas e sobre os sonhos que tinham para o futuro da educação. Mas há algo mais, disse Antônio, retirando um último envelope de sua pasta. Algo que Helena me fez prometer que só revelaria quando encontrasse alguém com o mesmo brilho nos olhos que ela tinha. E esse alguém és tu, Bernardo. O envelope continha um mapa detalhado do Grajaú, marcado com diversos pontos em tinta invisível. Segundo Antônio, Helena havia criado uma verdadeira rede de bibliotecas secretas pelo bairro, pequenos acervos escondidos em casas de pessoas de confiança. Alguns desses locais provavelmente ainda existiam, preservados por famílias que não sabiam a verdadeira importância do que guardavam. Tua missão, se quiseres aceitá-la, disse Antônio a Bernardo, é encontrar esses lugares e reconectá-los. O verdadeiro tesouro não está nos livros em si, mas nas histórias das pessoas que os guardaram todos esses anos. A revelação deixou todos em silêncio, absorvendo a magnitude do que acabavam de descobrir. O trabalho que começara como um simples clube de histórias havia se transformado em algo muito maior, conectando passado e presente em uma teia de histórias, segredos e transformações. O que ninguém sabia ainda era que a maior surpresa estava guardada para o dia seguinte, quando uma última descoberta mudaria não apenas a história da família Mendes, mas todo o futuro do Grajaú. Na manhã em que Antônio chegou ao Grajaú, uma outra surpresa esperava a família Vasconcelos. Regina recebeu um telefonema do Vaticano. O Papa Francisco havia acompanhado à distância o desenvolvimento do projeto da biblioteca e manifestou interesse em fazer uma nova visita ao Rio de Janeiro, especialmente para ver como Bernardo estava. Sua Santidade nunca esqueceu do menino que encontrou naquela manhã, explicou o assessor papal. Ele tem recebido regularmente notícias sobre o progresso do projeto através da paróquia local. A notícia da possível visita do Papa coincidiu com as descobertas que Antônio estava trazendo. O professor português ficou especialmente emocionado ao saber do interesse do pontífice, revelando algo que ninguém sabia. Helena havia trocado correspondências com o Vaticano nos anos 70, buscando apoio para seu projeto de educação popular. Vossa bisavó, explicou Antônio a Bernardo, acreditava que a educação e a fé podiam transformar comunidades inteiras. Ela mantinha contato com religiosos progressistas em toda a América Latina, criando uma rede de apoio para seu trabalho. A exploração das bibliotecas secretas ganhou um novo significado com essa revelação. Em cada local que visitavam,
seguindo o mapa deixado por Helena, encontravam não apenas livros, mas também documentos que mostravam como a igreja havia sido fundamental para proteger e expandir o projeto educacional durante períodos difíceis. Foi durante a exploração da quinta localização que Bernardo encontrou algo extraordinário, uma carta de Helena endereçada ao futuro, junto com um rosário antigo que havia pertencido à sua avó. "Meu querido bisneto", começava a carta, "se você está lendo isto, significa que o plano de Deus se cumpriu como eu esperava." A carta revelava que Helena havia sonhado com um dia em que a biblioteca se tornaria um centro de transformação social, unindo educação e solidariedade. Ela havia registrado oficialmente a Fundação Mendes de Educação e Cultura em Lisboa, deixando um fundo financeiro para garantir sua continuidade. "Mas há algo mais especial", continuava a carta. "Em uma gaveta secreta na biblioteca principal, guardei um presente que deve ser entregue pessoalmente ao Santo Papa quando ele retornar ao Grajaú. Você saberá o momento certo." A busca pelo presente mencionado na carta mobilizou todos. Antônio, com sua experiência em decifrar os códigos de Helena, ajudou a identificar marcações discretas nas paredes da biblioteca que poderiam indicar a localização da gaveta secreta. Foi Dona Zuleika quem finalmente percebeu que o padrão dos azulejos portugueses em uma das paredes formava uma sequência numérica. Seguindo a sequência, descobriram um compartimento oculto contendo um livro belamente encadernado em couro. Era um manuscrito que Helena havia trabalhado durante seus últimos anos de vida. Mais que uma simples história do Grajaú, era um testemunho de como a fé, a educação e o amor ao próximo podiam transformar uma comunidade inteira. Nas últimas páginas, havia uma carta endereçada especificamente ao Papa Francisco. "É como se ela soubesse", murmurou Antônio emocionado. Helena sempre dizia que um dia um Papa viria ao Grajaú e entenderia verdadeiramente a importância do trabalho que estávamos fazendo. A notícia da visita papal foi oficialmente confirmada para coincidir com a inauguração do Instituto Helena Mendes de Contadores de Histórias. A comunidade inteira se mobilizou para os preparativos, enquanto Bernardo se preparava para um momento que seria ainda mais especial que seu primeiro encontro com o Papa. O que ninguém imaginava era que o manuscrito guardado por Helena continha uma revelação que não apenas conectaria passado e presente, mas também mostraria como aquele primeiro encontro entre Bernardo e o Papa Francisco não havia sido uma simples coincidência. O dia da inauguração do Instituto Helena Mendes amanheceu com um céu excepcionalmente azul no Grajaú. O ipê amarelo, como que consciente da importância da data, exibia sua mais bela florada. A chegada do Papa Francisco estava prevista para o final da manhã, e a comunidade inteira se preparava para recebê-lo. Bernardo, agora com seus quase 7 anos, vestia uma camisa branca cuidadosamente passada por Regina. Em suas mãos, segurava o manuscrito encontrado na biblioteca, que seria entregue pessoalmente ao Papa. Antônio, que havia decidido prolongar sua estadia no Brasil, especialmente para este momento, permanecia ao lado do menino, emanando um orgulho quase paternal. Quando o comboio papal chegou à rua da biblioteca, algo especial aconteceu. O Papa Francisco, contrariando novamente o protocolo, desceu do carro alguns metros antes e decidiu caminhar até a entrada, cumprimentando as pessoas. Seus olhos, porém, procuravam por alguém específico na multidão. "Bernardo", chamou ele, abrindo os braços ao ver o menino. O encontro, ainda mais emocionante que o primeiro, foi registrado por dezenas de câmeras. "Como você cresceu!", exclamou o Papa em seu português misturado com espanhol. Durante a cerimônia de inauguração, realizada no jardim da biblioteca sob o ipê amarelo, o Papa Francisco compartilhou algo surpreendente. Ele revelou que anos antes havia conhecido uma freira brasileira em Buenos Aires, que lhe contara sobre uma professora do Rio de Janeiro que havia criado um método revolucionário de educação popular. "Essa professora", disse ele, "era Helena Mendes, e quando vi seu bisneto naquela manhã há 2 anos, reconheci nos olhos dele o mesmo brilho que a irmã havia descrito ao falar de Helena. Não foi coincidência, foi a providência divina nos mostrando que o bem sempre encontra uma maneira de florescer."
A revelação causou comoção entre os presentes. Antônio, especialmente emocionado, compartilhou então o conteúdo da carta que Helena havia deixado para o Papa Francisco. Nela, ela descrevia sua visão de uma educação que unisse conhecimento e compaixão, e como havia sonhado com um dia em que a Igreja estaria mais próxima dos pobres e necessitados. Sua Santidade, disse Bernardo entregando o manuscrito ao Papa, minha bisavó deixou isto para o Senhor. O Papa Francisco folheou o livro com reverência, detendo-se especialmente nas páginas que falavam sobre a importância de uma igreja voltada para os mais necessitados. Este documento, declarou o Papa, é um testemunho de como a fé e a educação podem transformar vidas. O trabalho de Helena Mendes, continuado agora por seu bisneto e toda esta comunidade, é um exemplo do que a igreja deveria ser, um lugar de acolhimento, aprendizado e transformação. Durante a bênção do Instituto, algo mágico aconteceu. Uma brisa suave fez as flores do ipê amarelo dançarem no ar, cobrindo o jardim com um tapete dourado. O Papa Francisco, observando a cena, comentou que parecia que o céu estava abençoando aquele momento com pétalas de ouro. Antônio aproveitou a ocasião para anunciar que o Instituto Helena Mendes seria o primeiro de uma rede internacional de centros educacionais, unindo o trabalho iniciado por Helena com novos projetos em Portugal e outros países. O Papa Francisco, entusiasmado com a ideia, prometeu seu apoio pessoal à iniciativa. Bernardo, ouvindo todos estes planos, sentiu uma alegria tranquila no coração. Seu clube de histórias havia se transformado em algo muito maior do que ele poderia imaginar, mas ao mesmo tempo permanecia fiel à sua essência mais simples, o poder das histórias para transformar vidas. No final da cerimônia, o Papa Francisco teve um momento particular com Bernardo. Sabes, disse ele ao menino, tua bisavó escreveu que um dia alguém de sua família continuaria seu trabalho com o mesmo amor e dedicação. Ela estava certa. Mas fez mais que isso. Você não apenas continuou o trabalho dela, mas o expandiu de uma maneira que nem ela poderia imaginar. O Instituto Helena Mendes tornou-se um símbolo de esperança e transformação, não apenas para o Grajaú, mas para comunidades em todo o mundo. O método desenvolvido por Helena e Antônio, agora enriquecido pelas inovações trazidas por Bernardo e pela bênção especial do Papa Francisco, continuava a mostrar como as histórias podiam construir pontes entre pessoas, culturas e gerações. E assim, sob o ipê amarelo que nunca deixou de florescer, a história de Helena encontrou sua continuação através de seu bisneto. O Grajaú, bairro que havia testemunhado tantas transformações, agora era conhecido não apenas como o lugar onde uma professora sonhadora havia iniciado um projeto de educação popular, mas como o berço de um movimento que unia fé, educação e amor ao próximo em uma mesma missão. Bernardo, olhando para o céu através das flores do ipê, compreendeu que sua própria história estava apenas começando. E como sua bisavó havia previsto, era uma história que valia a pena ser contada. O dia da inauguração do Instituto Helena Mendes amanheceu com um céu excepcionalmente azul no Grajaú. O ipê amarelo, como que consciente da importância da data, exibia sua mais bela florada. A chegada do Papa Francisco estava prevista para o final da manhã e a comunidade inteira se preparava para recebê-lo. Bernardo, agora com seus quase 7 anos, vestia uma camisa branca cuidadosamente passada por Regina. Em suas mãos, segurava o manuscrito encontrado na biblioteca, que seria entregue pessoalmente ao Papa. Antônio, que havia decidido prolongar sua estadia no Brasil, especialmente para este momento, permanecia ao lado do menino, emanando um orgulho quase paternal. Quando o comboio papal chegou à rua da biblioteca, algo especial aconteceu. O Papa Francisco, contrariando novamente o protocolo, desceu do carro alguns metros antes e decidiu caminhar até a entrada, cumprimentando as pessoas. Seus olhos, porém, procuravam por alguém específico na multidão. Bernardo, chamou ele, abrindo os braços ao ver o menino. O encontro, ainda mais emocionante que o primeiro, foi registrado por dezenas de câmeras. Como você cresceu! Exclamou o Papa em seu português misturado com espanhol. Durante a cerimônia de inauguração, realizada no jardim da biblioteca sob o ipê amarelo,
o Papa Francisco compartilhou algo surpreendente. Ele revelou que anos antes havia conhecido uma freira brasileira em Buenos Aires, que lhe contara sobre uma professora do Rio de Janeiro que havia criado um método revolucionário de educação popular. Essa professora, disse ele, era Helena Mendes, e quando vi seu bisneto naquela manhã há 2 anos, reconheci nos olhos dele o mesmo brilho que a irmã havia descrito ao falar de Helena. Não foi coincidência, foi a providência divina nos mostrando que o bem sempre encontra uma maneira de florescer. A revelação causou comoção entre os presentes. Antônio, especialmente emocionado, compartilhou então o conteúdo da carta que Helena havia deixado para o Papa Francisco. Nela, ela descrevia sua visão de uma educação que unisse conhecimento e compaixão, e como havia sonhado com um dia em que a Igreja estaria mais próxima dos pobres e necessitados. Sua Santidade, disse Bernardo entregando o manuscrito ao Papa, minha bisavó deixou isto para o Senhor. O Papa Francisco folheou o livro com reverência, detendo-se especialmente nas páginas que falavam sobre a importância de uma igreja voltada para os mais necessitados. Este documento, declarou o Papa, é um testemunho de como a fé e a educação podem transformar vidas. O trabalho de Helena Mendes, continuado agora por seu bisneto e toda esta comunidade, é um exemplo do que a igreja deveria ser, um lugar de acolhimento, aprendizado e transformação. Durante a bênção do Instituto, algo mágico aconteceu. Uma brisa suave fez as flores do ipê amarelo dançarem no ar, cobrindo o jardim com um tapete dourado. O Papa Francisco, observando a cena, comentou que parecia que o céu estava abençoando aquele momento com pétalas de ouro. Antônio aproveitou a ocasião para anunciar que o Instituto Helena Mendes seria o primeiro de uma rede internacional de centros educacionais, unindo o trabalho iniciado por Helena com novos projetos em Portugal e outros países. O Papa Francisco, entusiasmado com a ideia, prometeu seu apoio pessoal à iniciativa. Bernardo, ouvindo todos estes planos, sentiu uma alegria tranquila no coração. Seu clube de histórias havia se transformado em algo muito maior do que ele poderia imaginar, mas ao mesmo tempo permanecia fiel à sua essência mais simples, o poder das histórias para transformar vidas. No final da cerimônia, o Papa Francisco teve um momento particular com Bernardo. Sabes, disse ele ao menino, tua bisavó escreveu que um dia alguém de sua família continuaria seu trabalho com o mesmo amor e dedicação. Ela estava certa. Mas fez mais que isso. Você não apenas continuou o trabalho dela, mas o expandiu de uma maneira que nem ela poderia imaginar. O Instituto Helena Mendes tornou-se um símbolo de esperança e transformação, não apenas para o Grajaú, mas para comunidades em todo o mundo. O método desenvolvido por Helena e Antônio, agora enriquecido pelas inovações trazidas por Bernardo e pela bênção especial do Papa Francisco, continuava a mostrar como as histórias podiam construir pontes entre pessoas, culturas e gerações. E assim, sob o ipê amarelo que nunca deixou de florescer, a história de Helena encontrou sua continuação através de seu bisneto. O Grajaú, bairro que havia testemunhado tantas transformações, agora era conhecido não apenas como o lugar onde uma professora sonhadora havia iniciado um projeto de educação popular, mas como o berço de um movimento que unia fé, educação e amor ao próximo em uma mesma missão. Bernardo, olhando para o céu através das flores do ipê, compreendeu que sua própria história estava apenas começando. E como sua bisavó havia previsto, era uma história que valia a pena ser contada.